Bom, olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades neste formato pandêmico, esse formato aqui totalmente à distância que consegue, neste momento, trazer pessoas de diversos lugares. A gente não tem mais a limitação de, poxa, o cara não consegue vir ao nosso estúdio, porque o nosso estúdio agora pode estar em qualquer lugar do mundo, né? E ele está aqui nesse momento e eu tenho comigo a Beatriz Araújo, que é aluna do terceiro ano de jornalismo da Universidade Católica de Santos, que, como sempre, atua sempre com um co-apresentador. Tá? Neste caso, hoje, é a Beatriz. Ela já apareceu num programa há pouco tempo, inclusive. E eu aproveito para dizer que, se você for ao nosso site, que é www.programaurbanidades.com.br, você vai encontrar mais de 130 programas, porque esse programa que vos fala aqui, desse pessoa que vos fala, já tem mais de 9 anos de existência. Eu não tinha nem barba branca, do jeito que a coisa vai, no Natal estarei aí com vocês, dando presentes a todos. Eu tenho que dizer, antes da gente começar, que o programa que vocês estão vendo, ou possivelmente ouvindo, ele é transmitido também pela Rádio Boa Nova, FM da Praia Grande, 96,3 MHz, que é uma parceira da Universidade Católica de Santos. Parceira, como é também o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. Este comitê, ele é um parceiro importante em termos de ações que envolvam a questão da água. E é de água que a gente vai falar hoje. Tá? Para isso, eu tenho o convidado que está aqui comigo, que é o Roberto. Mas eu não vou falar, não. Peraí, eu estou falando demais, eu tenho que deixar a Beatriz apresentar o Roberto. Beatriz, quem é o nosso convidado de hoje? Então, o Roberto Fioravanti, ele possui mestrado e doutorado em ciências na área da oceanografia física e ele ministra aula sobre o tema também. Então, hoje a gente vai falar sobre intrusão salina, que é uma palavra meio estranha, né? Parece nome de da Marvel. Tem Guerra Infinita, o próximo é intrusão salina. É isso? Mais ou menos, não sei. Então, o Roberto vai falar pra gente o que significa intrusão salina, que é um tema que acaba ficando mais entre o meio acadêmico, de pesquisa, com palavras difíceis, e que a população acaba não entendendo qual é o real impacto disso, né? Então, Roberto, tudo bem? Você poderia explicar para a gente o que é intrusão salina? Ok, posso sim. Muito obrigado, né, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse programa da Universidade Católica de Santos, na condição de membro representante do FEIDRO, né, do Comitê Assessor ao FEIDRO, e também na condição de professor da Unesp, na Universidade Estadual Paulista, aqui em São Vicente, né, na nossa região da Baixada Santista. Muito embora eu esteja aí virtualmente com vocês, né, o meu espírito, o meu coração está aí na Baixada. Hoje, particularmente, eu estou aí por conta da pandemia, eu estou em São Paulo, né, passando aí esses dias. Mas, sim, voltando à sua questão, o nome é de fato curioso, né? Intrusão salina, parece até uma operação policial, qualquer coisa do tipo, né? Mas não é nada disso, né? Na realidade, o termo intrusão salina refere-se a um fenômeno natural que ocorre em estuários, principalmente, né? Estuários, como vocês sabem, como todos sabem, são regiões de transição entre o rio e o mar, né? Portanto, a gente tem aí o confronto de duas situações: a água doce, que vem do rio, que é uma água menos densa, mais leve, ela se movimenta pelas camadas superiores, portanto, e a água do mar, que é mais densa, mais pesada, e se movimenta nas camadas inferiores do estuário, tá certo? Bom, mas aí, o que tem a ver o termo cunha salina com isso, né? É justamente em alusão àquele dispositivo de madeira que a gente conhece, né? Que é a cunha de madeira. Aquela cunha que o marceneiro usa, que o carpinteiro usa. Aquele calço que você coloca na roda do carro para ele não descer ladeira, né? Isso. A cunha, tá. Então, a gente pode emprestar essa figura, né? Da marcenaria, da carpintaria, né? De uma forma bastante prática, onde a gente passa a considerar a cunha, então, como aquela porção mais densa, mais pesada da água do mar presente no sistema estuarino, tá certo? Bom, mas então, por que essa questão da cunha salina é tão importante no
nos estuários. Eu não sei se vocês já querem que eu parta para essa discussão. Eu acho que o incrível aqui é que o nosso convidado é o dado padrão. Ele já faz a pergunta, ele já responde, né? Autodidata. Não, mas é ótimo, mas fora a brincadeira, não, eu acho que a gente vai chegar nisso. Mas a questão é, entendemos que intrusão salina justamente é isso, é quando você, pelo que eu entendi, eu como leigo, é uma infiltração, por assim dizer, da salinidade do mar dentro de uma água do estuário que tem características básicas de água doce, né? Agora, a questão toda é assim, Santos e São Vicente fazem parte de uma ilha, né? Ilha de São Vicente, compartilhada pelas duas cidades. Quem vem de São Paulo até se assusta, mas como é que é uma ilha, né? Porque a ilha, para a gente, é aquela coisa que a gente vê em filme, né? Você pega um barco, vai, mas somos uma ilha. Muito bem. Uma ilha, então, pelo conceito básico, um espaço cercado de água por todos os lados. Só que, curiosamente, a gente padece de uma carência hídrica, não é isso, Roberto? Isso pode, imagino eu, ser um problema no futuro, se a gente não pensar como utilizar essa água, já que ainda não se inventou um método eficaz e prático e barato de converter essa água salina que nos cerca em água potável, não é isso? Acho que é daí que você pode pegar. Ok, exato. Muito, muito bem colocado. Então, de fato, nós usamos esse recurso, né? Quer dizer, a água é um recurso importantíssimo, né? Não só para a nossa região, que é uma região especial, né? Trata-se de um complexo estuarino, mas também para todas as regiões costeiras e para todas as... se a gente for considerar, por exemplo, que todas as metrópoles, todas as grandes cidades do mundo estão localizadas nos estuários, com exceção da cidade de São Paulo e da cidade do México. Todas as outras grandes cidades Nova York, Hong Kong, né, estão localizadas em estuários. E, portanto, são ambientes extremamente explorados, né, onde a presença do homem é muito grande. Então, a questão da água é importante, né, seja ela para abastecimento, né, das comunidades, ou seja ela para uso industrial ou usos múltiplos. Então, o aproveitamento, a explotação da água, né, que é como recurso, é importante, e ela merece ser gerenciada de forma apropriada, né? Então, daí essa preocupação com a questão da cunha salina, né? Então, como eu disse, a cunha salina é esse fenômeno natural que ocorre em todos os estuários, onde simplesmente, pelo fato de existir ao longo dos canais estuarinos essa diferença de densidade, também existe uma força, chamada força de gradiente de pressão. E essa força, ela empurra a água do mar cada vez mais para dentro do estuário. Tá certo? Por isso que é importante a questão da gestão da água. É certo pensar que essa pressão faz com que eu tenha mais dificuldade de utilizar essa água doce? É isso? Não, pelo contrário, né? Justamente pelo fato de existir essa componente de força que tende a empurrar a água salgada para dentro do estuário, então, cada vez mais a gente tem que ir subindo o estuário para poder captar a água doce. Não, justamente o que eu quis dizer. Há uma dificuldade maior em função disso, é isso que eu quis dizer. Sim. Desculpe, acho que eu entendi errado. Não, tudo bem. É exatamente o que eu imaginei, porque aí ela vai ficando cada vez mais longe e o acesso fica mais comprometido, né? E o trabalho é mais difícil de você captar essa água, entendeu? Né? Bom, eu vou fazer um intervalo agora de 1 minutinho para a gente voltar. Okay. E eu prometo, Beatriz, que eu não vou abrir a boca no segundo bloco e a gente continua a nossa conversa para entender agora se isso é um problema, por que é um problema, né? E quais são as soluções para essa questão. A gente já volta. Okay.